Cultural. Trilogy Institute, Universidade Livre Terapêutica em Línguas. Livraria Proton. Instituto Kepp Pacheco de Ciência e Tecnologia. Telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Nós estamos aqui com os senhores mais uma vez para darmos continuidade à campanha de conscientização que leva esse nome. Porque, como os senhores já devem estar começando a acompanhar pelas mídias, já que as mídias não conseguem mais esconder da população os dados que alguns cientistas mais éticos e conscientes, e mesmo a população, já estão tentando transmitir há anos, que nós estamos passando por uma destruição sem precedentes no nosso planeta. Ainda assim, os dados são muitas vezes minimizados para que a população talvez não entre em pânico. Mas se nós não acordarmos em tempo para conseguirmos lidar com essa situação que já está avançada de destruição, aí sim é que nós poderemos ter um cenário totalmente pessimista ou, em termos científicos, realista sobre o resultado da atuação do homem no planeta. Nós sabemos que nas universidades do mundo, principalmente nos países chamados de primeiro mundo, existem as ciências super desenvolvidas da física, da matemática, ciências econômicas, políticas, internacionais, história, geografia, línguas. Mas a principal matéria, aquela que já deveria estar sendo estudada desde as escolas primárias, que trata das enfermidades da mente do ser humano, do nosso interior, que justamente isso é o mais necessário, porque isso é a nossa doença mental, nossa doença emocional, que está levando à destruição do mundo, e isso infelizmente não é estudado, não é ensinado. Parece que no século XX é que a humanidade começou a engatinhar nessa matéria, sobre o estudo do interior do ser humano, ou mais propriamente, a psicoanálise, com o seu pioneiro chamado Sigmund Freud, e que depois foi acompanhado por outros estudiosos como Melanie Klein, Wilfred Bion, e do qual, no momento, a expressão mais importante é chamada Norberto Kepp, que criou a ciência da psicossociopatologia. Ou seja, como a doença dos seres humanos mental, a doença emocional, que existe no interior de todo ser humano, como funciona a patologia mental do ser humano, como isso está influindo em todas as áreas da humanidade, de trabalho, de estudo. Porque a loucura que o ser humano tem dentro de si e que não está conscientizada é muito perigosa para nós e para os outros. Então, Norberto Kepp desenvolveu uma ciência preciosíssima que precisa ser estudada urgentemente para que nós possamos começar a dar um breque nessa atitude de destruição do planeta, porque essa atitude é comum a todos os seres humanos, está no nosso interior e precisa ser conscientizada. Dr. Kepp. Eu vou colocar aí uma frase de Platão para os senhores verificarem o que nós queremos falar. Veja aí. A maior parte do que ignoramos é muito maior do que tudo que sabemos. Platão era um pensador, do século V antes de Cristo, e provavelmente ele foi o maior, vamos dizer, pensador, o maior conhecedor da vida psíquica que jamais houve. Então, o que ele queria falar com isso, Que o ser humano, o que ele conhece seria mais do mundo que ele chama lá o mundo das estrelas, o reino lá em que nós estaríamos
vamos dizer, lá em cima, na eternidade, e que depois um dia nós arranjamos um corpo. Essa é a ideia dele, que depois as pessoas espiritualistas acharam que a alma seria então anexada a um corpo que já viria neste mundo. Isso que ele falou foi explorado por Freud, e Freud conseguiu, nos estudos dele, dizer que a parte inconsciente, quer dizer, algo no nosso interior, era muito maior do que a parte consciente. Agora, essa parte inconsciente seria a que comandaria o ser humano. Mas por que comandaria? Justamente por ser desconhecida. Então, ele estudando esse interior do ser humano, ele começou a tentar fazer um trabalho, né, de tratamento psicológico, começou a dar resultado. Então, ele chegou num certo ponto em que ele começou a dizer que o problema maior do ser humano não eram as questões sexuais, como ele explorava, então, até essa época, mas era uma questão mais do sentimento de inveja. Então, ele começou a explorar esse tema e notou que o sentimento de inveja era atinente nas pessoas mais doentes, porque ele visitou lá hospitais, né, de doentes mentais. Naquele tempo eles internavam muito as pessoas doentes, e nesses hospitais ele verificou que essa questão era a mais importante. Agora, estudando essa questão, nós chegamos a uma ideia da inversão, que o ser humano seria assim, ao contrário, né, do que ele pensava, porque a inveja é uma atitude de atacar o bem, de atacar a consciência. Então eu fiz um esquema, veja aí o que eu escrevi no esquema, que o maior estorvo para o ser humano seria a inversão, né? O que seria então a inversão, né? Bom, a inversão o senhor coloca que é ocasionada pela inveja. Então, pela inversão, o ser humano vê no sofrimento um bem. Então, isso se nota muito nessas questões religiosas, que as pessoas achavam que o sofrimento é que agradaria a Deus. E nós descobrimos com o tempo que justamente o sofrimento não vem por uma ideia divina, não vem por uma atitude divina. O sofrimento vem justamente quando a pessoa rejeitaria, né? Quando a pessoa rejeita o bem que tem. Então, a questão da pessoa ter doença, a questão da pessoa ser infeliz, a questão da pessoa não ter, assim, até bens, né? É uma questão, assim, muito mais relacionada com o mal. Então, a gente pode até dizer, né, que esse mal seria trazido, não por Deus, mas por aquele que se intitulou Deus, que é Lúcifer. Então, veja em segundo lugar o que eu falo. O lazer, uma grande vantagem. Notem que atualmente tudo o que se faz se visa levar o ser humano para o lazer, como se o lazer fosse a razão fundamental da vida. E nós sabemos que o indivíduo que não trabalha, que só quer o lazer, ele se torna muito doente, porque o lazer tira ele fora da realidade. Que a única realidade que o indivíduo tem, e a fundamental, é claro, é a questão da ação, né, do trabalho. Veja em terceiro lugar o que eu falo. O descanso, um bem-estar. Então, antigamente, quando a pessoa era neurótica, vamos dizer, doente, os médicos geralmente recomendavam estações de água, descansar, parar de trabalhar. Agora, o que nós notamos, por causa dessa questão da inversão, é que o ser humano que para, o ser humano que se aposenta, ele morre logo. Quer dizer, o ser humano não pode parar, porque ação boa, né? É a essência da vida. Então, veja em quarto lugar. O roubo, um benefício.
Eu não digo roubo, por exemplo, das pessoas que assaltam, né, que entram nas residências. Esse roubo que eu digo é o indivíduo que ganha demais, o que ele não poderia ganhar. Vamos dizer, certas pessoas em posições chaves, né? Aí nas multinacionais, nos governos do mundo todo, que arrebanham uma quantia muito grande de dinheiro sem merecimento. Esse é um roubo também. Ou então, vamos dizer, pessoas que são obrigadas a pagar impostos acima do que pode. É um roubo que a instituição faz. Veja em quinto lugar. A mentira como uma forma de desenvolvimento. Nós sabemos que a maior parte das pessoas mente, né? Que acha que a mentira é uma maneira de evitar desconsolo, é uma maneira de não tirar a pessoa das ilusões dela. Mas a mentira é que leva a pessoa aos descalabros da vida. Depois, em seguida, A avareza, um lucro. e nós sabemos, né, que o dinheiro é necessário, é claro, né, pela sociedade que nós vivemos. Mas o dinheiro é para ser usado, não é para ser guardado. Então, o que acontece, por exemplo, com o ouro, com as pedras preciosas? O ouro é mais guardado nos subterrâneos. Agora, o que adianta o ouro nos subterrâneos? Aquela beleza que existe deve ser usada para os edifícios, para a vida. Então, o que acontece em geral é isso no ser humano, que o ser humano, a maior capacidade que ele tem, a inteligência, os sentimentos, ele não usa na vida, ele procura esconder. Em sétimo lugar, O egoísmo, uma coisa maravilhosa. a pessoa acha que ela cuidando dela é suficiente para ela viver bem. E não que quando ela pensa só nela, ela adoece. Essa é uma das descobertas que nós realizamos. E depois? O trabalho, uma peste. Bom, isso já nós comentamos. Em nono lugar, O corpo, uma tralha. essa questão do corpo é muito importante, porque na civilização antiga, né, até mesmo na Idade Média e atualmente, muitos acham que o corpo só atrapalha, que o que importa mesmo seria a alma, não? Então, a ideia é que o indivíduo morrendo, ele vai ter uma vida feliz, porque a alma que é pura vai sobrar. Não é assim. Os maiores problemas, a neurose, a avareza, todos os problemas que o ser humano tem, mais importantes, vêm da alma e não do corpo. Então, vamos dizer, a alma que é pior na estrutura do ser humano. Então, já voltamos, né, Cláudia? O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo.
A origem das enfermidades psíquicas, orgânicas e sociais. A capa deste livro constitui uma homenagem ao grande psiquiatra francês Philippe Pinel, que no ano de 1798 libertou os doentes mentais das prisões que os amarravam fisicamente a verdadeiras masmorras que eram os hospitais psiquiátricos. A intenção do psicanalista Norberto Kepp com este livro também é a de libertar os doentes psicológicos de seus sofrimentos, ansiedades e angústias, que são os grilhões internos que acorrentam o ser humano às suas enfermidades. Dr. Kepp estava falando na conduta inconsciente do ser humano. E já Freud notava que os clientes doentes apresentavam o que ele chamava de instinto de morte, uma atitude destrutiva de se mutilar, de se adoecer, de se acidentar, de acabar com o próprio sucesso. Então, como que pela própria natureza o ser humano fosse atraído para a morte. Mas Kepp percebeu melhor que isso não é um instinto da natureza, que o ser humano, devido a essa inversão, a essa inveja, ele vai contra todo o seu bem. Ele estraga o próprio corpo, ele estraga o próprio ambiente, ele estraga a própria vida, sem se dar conta de que ele é o principal agente disso que está acontecendo. Então, evidentemente que ninguém acredita ou acha que gosta de ficar doente, mas a conduta que nós adotamos, por nossa livre escolha, nos leva a essa destruição. Por exemplo, uma pessoa que ingere álcool, ela sabe que ela vai se matar ingerindo álcool, mas ela continua fazendo isso porque ela tem prazer em se destruir. Da mesma forma, os pichadores, eles picham as suas cidades, que são suas próprias cidades, enfeiam, da mesma maneira que eles fazem isso com o interior deles, se enchendo de maus sentimentos e maus pensamentos, estragando a própria vida. Não existe nenhum ser humano no planeta que estrague a vida dos outros sem estragar a sua gravemente. Então, esta atitude suicida que nós vemos na humanidade, que nós estamos agora nos aproximando de uma catástrofe global e já estamos vivendo esta catástrofe, mesmo que muitas pessoas amenizem essa visão, que procurem não ver, achando que não vendo não tem problema, nós estamos todos nos dirigindo a um suicídio em massa. Então, essa atitude de buscar a morte, de buscar o mal, de ter prazer na destruição, na própria, e estragar também o ambiente em que nós vivemos, isso é um ponto fundamental, um ponto inconsciente que precisa ser estudado. Eu escrevi um livro para alertar as pessoas sobre a origem das enfermidades. Então, esse livro deu nome justamente assim, a origem das enfermidades. Aí notem que aqui tem a figura do Pinel, né? Que ele libertou os prisioneiros lá na França dos grilhões, né? Que amarravam ele como se fossem assim prisões debaixo da terra, nos subterrâneos. Então, a Cláudia estava comentando essa questão, né, do ser humano que rejeita justamente não o mal, né? O ser humano rejeita o bem. Então eu vou mostrar agora um quadro em que esclarece, né, o que o ser humano quer atualmente. Essas questões todas que o ser humano usa, que é muito importante os senhores saberem que geralmente não são para o bem, são para o mal. Veja esse quadro. Veja que eu pus o nome no cartaz, Viagem Mais Rápida para o Além, para o Mundo do Além. E veja o que se faz atualmente. Você quer ler lá, Cláudia? Esportes radicais. Então vejam, né? Nós recebemos um número muito grande de pessoas que se machucam e que até perecem
com esses esportes tremendo, cair numa corda, né, de uma altura muito grande, ou então se arriscar em rios, etc. Veja, em segundo lugar, o que pode levar a pessoa rapidamente para o além. Paraquedismo. Então, é claro, né, se o paraquedas não abre, adeus, né? A pessoa não tem saída. Em terceiro lugar, uma coisa interessante. Nadar com os tubarões. Existe uma tendência das pessoas para enfrentar os tubarões como se eles pudessem ser domesticados. Crocodilos e jacarés ultimamente também. E nós sabemos que um famoso naturalista, né, na Austrália pereceu quando ele foi atacado por um peixe, né, raia, que atacou direto no coração dele. Deu uma ferroada. Veja em quarto lugar. Roleta russa. É o carro, né, que passa em alta velocidade numa esquina e que se tiver outro bate e ele morre, e o coitado que não tem culpa morre também, que estava passando. Veja em quinto lugar, que profissão terrível. Ser juiz de futebol. Essa profissão diz que é a mais perigosa que existe. Não sei se muitos juízes morreram, mas é uma profissão perigosíssima. Veja em sexto lugar. Frequentar os estádios. Brigas são frequentes atualmente, né, nos estádios. Veja em sétimo lugar. Participar das bandas. Esses comícios que fazem, né, nessas bandas famosas, né? Sempre uma pessoa ou outra morre pisoteada, com o entusiasmo da turba que toma droga, essas coisas. Em oitavo lugar, noitada nos bares, né? Drogas, cigarros, excesso de diversões, etc, etc, etc. Então veja o que está escrito lá embaixo. 90% do que se faz é para partir mais rápido desse mundo. E, Dr. Kepp, ainda sem se falar dessa questão de trânsito, até mesmo hoje em dia sair à rua, que a gente está correndo um grande risco, se a gente não olha para todos os lados e não toma cuidado, risco de levar um tiro, de ser sequestrado. Mesmo de carro, né, é um perigo atualmente. E de onde que veio toda essa problemática, né? Essa problemática veio das ideias invertidas. Veja que na ciência, na filosofia, quantas ideias invertidas, ao contrário da realidade, existem. Eu gostaria de pôr aí um cartaz para esclarecer bem o que eu falei, que o ser humano rejeita o que é bom. Veja aí o que o cartaz fala. O ser humano sofre por não querer ser bom. Então, essa ideia é uma ideia que eu difundi muito no livro A Origem das Enfermidades, que o ser humano, ele rejeita justamente aquilo que favorece a ele por causa da inveja. Ele, para aceitar o que é bom, ele tem que aceitar também quem lhe deu esse bem, que é justamente o Criador. Então, para rejeitar o Criador, ele rejeita também o que é bom. Agora, houve uma pessoa aí, veja aí, Basílio, né? Veja, no século IV, ele mostrou que a questão do pecado original era justamente a questão da inveja. Então, veja num quadro, rapidamente, o que eu escrevi. Inversões. O indivíduo é desagradável por ser doente? Não, né? Ele é doente por ser desagradável. Veja, que é o contrário. Em segundo lugar. A bolsa derruba a economia? Ou a economia do mercado, né? Como estão fazendo agora, é que acaba com a bolsa. Em terceiro lugar. O poder enlouquece a pessoa? Ou a pessoa que pega o poder, então ela manifesta toda a patologia no poder que ela pegou. É por isso que o indivíduo não pode dirigir um país muito tempo, ou então uma empresa, ou uma escola mesmo, porque ele começa a manifestar muita patologia, acabando com a empresa, com o país, com a escola. Veja em seguida o que eu escrevi. As enfermidades vêm do corpo?
Então, veja que o próprio corpo é vítima das enfermidades que vêm da vida psicológica. Em quinto lugar, O sofrimento vem do mundo? o sofrimento vem de uma atitude interna que o indivíduo toma, né? Atitude de inveja, de avareza, etc. Sexto lugar, O inimigo vem do exterior? ou o ser humano é inimigo dele próprio. O maior inimigo que nós temos é o nosso próprio interior. É por isso que a ideia do consumismo está acabando com a Terra, né? O consumismo é que está dilapidando todo o patrimônio que nós temos nesse planeta tão pequeno. Em sétimo lugar, Deus se manifesta no exterior? ele se manifesta no interior do ser humano. Agora, eu gostaria de avisar os telespectadores que todos que tiverem interesse em saber mais a respeito dessa escola de psicossociopatologia, criada pelo cientista Norberto Kepp, poderá acessar então o nosso site www.stop.org.br ou telefonar para São Paulo, código 11, no telefone 3032 3616, porque nós temos uma série grande de atividades das quais o senhor poderá participar e todas elas são profundamente terapêuticas. Até a semana que vem, quando daremos continuidade ao nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Até lá.